É muito difícil uma obra que no primeiro instante, no primeiro acorde, já te coloca para dentro dela. Gente, o meu nome é Lúcio Morta, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria e hoje a gente vai falar de uma obra assim, a Sonata Fantasia para oboé e piano do compositor Amaral Vieira. Eu vou falar um pouco sobre a vida dele, depois eu vou falar sobre algumas questões estruturais da obra e finalmente sobre os desafios que ela apresenta para nós, oboístas. O Amaral Vieira é um pianista e compositor. Ele estudou na Europa com os mais renomados professores de piano e de composição. Naturalmente, a maior parte da música dele é para piano, mas ele também tem uma obra coral muito importante. Eu gosto particularmente do Stabat Mater para coro e orquestra de cordas. O Amaral Vieira me disse que sempre teve uma queda pelo oboé. E em 1987, ele escreveu a primeira versão da Sonata Fantasia, que ele estreou junto com o oboísta Carlos Coelho, a quem a obra é dedicada. A primeira vez que eu ouvi essa obra, ela me cativou de imediato. Eu ouvi no Festival de Música Contemporânea Brasileira, que foi promovido na Universidade de Brasília, no início dos anos 90. Na época eu estudava oboé, fazia bacharelado de oboé na UNB. Os intérpretes da obra foram Carlos Ernest Dias ao oboé e Elza Kazuko Gushken ao piano. Como vocês perceberam, eu ainda me lembro das pessoas que tocaram a obra naquela época. A obra me encantou, ela me cativou de imediato. Eu cheguei a escrever uma carta para o Amaral Vieira dizendo o quanto eu gostei da peça. Ele me respondeu essa carta. Infelizmente, nas minhas mudanças eu acabei perdendo esse precioso documento. E quais são as razões, então, que me levam a crer que essa é uma das mais importantes obras para oboé no Brasil? Bem, eu vou falar um pouco da estrutura da peça. Ela, como o nome sugere, é uma sonata, fantasia, porque é escrita em um único movimento. Ela tem uma introdução muito importante que nos conduz a uma exposição de forma sonata com 3 temas. Esses temas são desenvolvidos e depois reexpostos. E por fim, a introdução é repetida. Mas aí acontece uma coisa que eu acho muito importante. Essa introdução, ela é bastante longa. Como eu disse, de imediato ela te coloca para dentro da música. E ela tem 2 temas importantes. Na minha opinião, eu nunca falei isso com o compositor, então é uma opinião bastante pessoal. A introdução é uma exposição de forma sonata por si só. E vamos ver se eu consigo me expressar bem agora. A gente tem uma introdução que é, por si só, uma exposição de sonata. Depois, a gente tem uma forma de sonata tradicional, com os temas sendo expostos, elaborados e recapitulados. E depois disso, a gente tem uma repetição da introdução. Então, é como se eu tivesse uma exposição de forma sonata, uma forma sonata propriamente dita, e depois uma recapitulação da introdução. É como se fosse uma sonata dentro de uma sonata. Será que você me entende? E aí tem mais um detalhe muito importante. O Amaral Vieira é um dos mais importantes intérpretes da música para piano do Liszt. E eu não digo apenas do Brasil, mas de todo o mundo. E a gente sabe que o Liszt gostava muito dessas formas híbridas. Ele gostava de misturar formas sonatas com rondós ou scherzos e sonata. Então, eu gosto de pensar que existe uma certa influência estrutural, apenas estrutural, do Liszt nessa obra em particular do Amaral Vieira. Mas eu quero enfatizar, é uma influência, se é que ela existe, estrutural. Do ponto de vista estilístico, essa é uma peça bastante original. Você vai tocar Amaral Vieira. E quais são os desafios que a Sonata Fantasia traz ao oboísta?
A gente pode começar falando de uma questão bastante simples, a tessitura. A obra explora todas as regiões do oboé, mas em nenhum momento ela vai ao extremo grave ou ao extremo agudo. Em outras palavras, o Amaral Vieira está explorando aquela região de ouro, a região dourada, a região na qual o oboé soa bem o tempo todo. Ele sabia o que estava fazendo. Na minha opinião, o grande desafio dessa sonata é a resistência. Ela dura quase 12 minutos e o oboé toca quase o tempo todo. Mas esse não é o único desafio que você vai enfrentar. Na minha opinião, na minha maneira de interpretar essa obra, é preciso ter bastante cuidado com o fraseado. Desde a introdução, você tem uma longa melodia ou uma linha melódica bastante longa, como se fosse uma forma de arco que você deve conduzir cuidadosamente e tendo um legato muito bom. Em outras palavras, é preciso manter um arco melódico, do começo até o fim. É claro que, por exemplo, quando começa o primeiro tema da forma sonata, você tem um tema rítmico, vigoroso, um tema que também tem algumas articulações em staccato, mas você não vai encontrar muitos staccatos nessa obra. Você também tem uma seção quase impressionista, bastante delicada, e aí você precisa ter cuidado. Essa seção exige muita delicadeza da nossa parte. Como classificar essa obra? Nesse canal eu vou tentar evitar rótulos fáceis. Na segunda metade do século XX aqui no Brasil, os musicólogos quase sempre dividiram a música brasileira entre música nacionalista e música moderna, música nacionalista e música dodecafônica, música nacionalista e música europeia. A meu ver, o Amaral Vieira não ficou preso em nenhuma dessas duas correntes. Ele encontrou um idioma próprio, tonal, e assim como outros compositores do século XX, buscaram, dentro da tonalidade, desenvolver a sua obra, encontrando uma maneira própria, nova, de explorar uma técnica que já tem 400 anos. A obra foi estreada em 1987. Aqui no YouTube você pode encontrar uma gravação dessa obra. Mas como fazer para ter acesso à partitura? E aí vem o grande barato de estar lidando com compositores vivos. Eu vou colocar aqui na descrição o e-mail do Amaral Vieira e você vai poder entrar em contato com ele para saber como ter acesso à partitura. O Amaral Vieira tem outras duas obras para oboé. Uma chamada Romance, que vem editada junto com a sonata Fantasia. A outra peça se chama Episódios para oboé, fagote e piano. Você também vai conseguir essas duas obras ao entrar em contato com o Amaral Vieira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você possa vir mais vezes aqui no meu canal. O meu nome é Lúcio Mota, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. Até logo!